E hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 17. Convido você para abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, Apocalipse capítulo 17. Apocalipse 17, versos de 1 a 18. A descrição da grande meretriz. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? Que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda: As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Nós vamos hoje então pensar sobre o tema a ascensão e queda da grande meretriz. A ascensão e queda da grande meretriz. Se vocês notaram, nós estamos hoje iniciando a 6ª sessão paralela deste livro, a penúltima sessão paralela deste livro. O Apocalipse é dividido em 7 sessões paralelas. Capítulo 1 a 3 fala dos 7 candeeiros, as 7 igrejas. Culmina esta verdade na segunda vinda de Cristo. Capítulos 4 a 7 fala dos 7 selos, quando a Bíblia nos informa que o mundo persegue a igreja, e este texto termina com o relato glorioso da volta de Jesus e do triunfo de Jesus sobre os seus inimigos. Logo depois, nos capítulos 8 a 11, nós vamos encontrar as 7 trombetas, quando o juízo de Deus vem sobre os inimigos da igreja. E novamente, esta sessão termina com um registro contundente da vitória de Cristo sobre os seus inimigos, na segunda vinda de Cristo. Logo em seguida, na 4ª sessão, temos uma espécie de parênteses,
que é o levantamento dos 4 inimigos que atacam a igreja: o dragão, a besta que surge da terra, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra e a Babilônia. E novamente esta 4ª sessão termina com o registro glorioso da volta de Jesus e do triunfo de Cristo sobre os seus inimigos. Nos capítulos 15 e 16, examinamos sobre as 7 taças da ira de Deus, os 7 flagelos de Deus, que agora é a ira pura, sem mistura, a ira sem misericórdia, a consumação do juízo de Deus sobre o mundo ímpio. E conclui também com a gloriosa mensagem do juízo de Deus, o fim da história, a segunda vinda de Cristo. Nessa sessão, a 6ª e penúltima sessão, nós vamos olhar nos capítulos 17, 18 e 19, uma descrição da queda desses inimigos que se levantam. Se você notar, 5 são os inimigos que se levantam contra a igreja. Primeiro, o dragão. Segundo, a besta que surge do mar, o anticristo. Terceiro, a besta que surge da terra, o falso profeta. Quarto lugar, a grande Babilônia, a grande meretriz, o sistema mundial ou a religião apóstata e prostituída. E em quinto lugar, você vai ver como inimigo da igreja aqueles que foram selados pela besta. Aqueles que recebem a marca da besta, os ímpios que também perseguem a igreja. Nesta penúltima sessão, você começa a perceber que esses inimigos começam a cair em ordem inversa do que foram apresentados nos capítulos 12, 13 e 14. Se vocês perceberem, nesta sessão, a 6ª sessão, há uma ênfase na grande Babilônia. 2 capítulos longos são dedicados à descrição e à queda da grande Babilônia. Isto porque este assunto era da mais alta importância para João, para a igreja primitiva, para a igreja ao longo dos séculos e, sobretudo, para a igreja no tempo do fim. Então, hoje, nós gostaríamos de entrar neste capítulo 17 e procurar tirar daqui as lições precípuas que ele nos ensina. Em primeiro lugar, eu queria que você notasse, dos versos 1 a 6, que há uma descrição da grande meretriz. A descrição da grande meretriz. João começa a descrever esta grande meretriz. E o registro que você começa a ver é que ele recebe uma mensagem: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Aquela mesma mensagem que ele ouvira lá no capítulo 4, vem, e ele é chamado da terra para o céu, para ver o desenrolar dos acontecimentos. Agora ele recebe uma outra notícia: vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Se você notar lá no capítulo 21, versículo 9, João vai escutar esta mesma palavra, quando diz assim: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Notem vocês que há aqui um contraste. Ele vai começar a fazer um contraste agora. Que contraste é esse? É o contraste entre a noiva e a meretriz, entre a igreja verdadeira e a igreja apóstata, entre a esposa de Cristo e a meretriz, que se deixou prostituir, que se deixou ser usada pelo dragão e pelos seus agentes. Se você notar, nesse mesmo contexto, a igreja é apresentada aqui, tanto como uma mulher, como uma cidade, esta igreja apóstata. Ela é a meretriz e ela é a Babilônia. Assim como a igreja verdadeira nos é apresentada como a noiva do Cordeiro e como a Nova Jerusalém. Então 2 figuras se nos apresentam para retratar a igreja de Cristo. Uma mulher e uma cidade. Se a igreja verdadeira é a noiva do Cordeiro e a Nova Jerusalém, a igreja falsa, a igreja apóstata, o sistema do mundo, a igreja prostituída, é a meretriz e é a grande Babilônia. Se você notar, o diabo sempre quis imitar a Deus. É a tentativa e o esforço dele de macaquear o projeto divino, de mimetizar o projeto divino. Como Cristo tem uma noiva, ele quer também apresentar para o mundo. E não consegue produzir nada melhor
do que uma meretriz, do que uma grande prostituta. Como Deus tem uma cidade santa, Ele não consegue produzir nada melhor do que senão a Babilônia, a mãe das meretrizes. E o que é a grande Babilônia? O que é esta mulher meretriz? Senão o sistema eclesiástico de Satanás, senão o sistema religioso, que embora fala em nome de Deus, que embora se apresenta na história em nome da igreja, está mancomunada, imiscuída, misturada, num sincretismo religioso, que leva a humanidade a se afastar de Deus, que leva a humanidade a se apostatar da fé, que leva a humanidade a uma crença falsa, num Deus falso, uma esperança falsa e uma salvação falsa, uma perdição eterna. Eu queria que você notasse que a grande meretriz não apenas nos é apresentada aqui como uma figura falsa da igreja, mas a primeira expressão que João vai notar sobre esta grande meretriz é que ela é conhecida pela sua influência mundial. Veja o verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. O que significa isso? O que representa esta mulher assentada sobre muitas águas? Você vai encontrar a explicação disso no próprio texto. Quando você lê no verso 15 do mesmo capítulo, falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, esta mulher, esta falsa igreja, esse sistema mundial, esse sistema corrompido, é um sistema que espalha os seus tentáculos por todo o mundo. Esta igreja está presente em todo o mundo. Ela tem uma influência mundial. Ela exerce a sua jurisdição no mundo inteiro. E se você perceber com muita clareza, daqui a pouquinho, nós vamos perceber que esta Babilônia, ou esta grande meretriz, ela não é apenas a cultura ou a religião sem Deus, mas ela é a cultura e a religião contra Cristo. Ela não é apenas neutra, ela se opõe ao verdadeiro evangelho. Ela estará sempre em choque com o Cordeiro e com os seguidores do Cordeiro. Ela sempre tomará um rumo anticristão, sempre que enfrentar no seu caminho a igreja verdadeira, adoradora de Cristo. Note você outro detalhe desta grande meretriz. Não apenas ela é uma imitação falsa da igreja verdadeira, não apenas ela tem uma influência universal, mas em terceiro lugar, ela é conhecida pela sua riqueza, pela sua ostentação. Veja o verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. Você pode perceber que ela está adornada de riquezas, de ouro, de joias, de pedras, de pérolas. Ela ostenta, ela manifesta diante do mundo a sua riqueza, a sua pompa, a sua glória, a sua influência econômica, o seu poderio econômico. Ela ostenta diante do mundo o seu luxo. E sabe, irmãos, esta, na verdade, é uma descrição do mundo. Quando blasona, quando ostenta, quando proclama o seu luxo, a sua riqueza, seus banquetes, suas vestes, seus carros luxuosos, sua pompa, sua glória, seu brilho, seu encanto, seu vestuário requintado. Na verdade, esta igreja tenta impressionar o mundo pelo poderio que ela tem através da sua riqueza e ostentação. Ela vai se apresentar assim. Ela vai vender a sua imagem desta maneira, como uma igreja poderosíssima, que tem um altíssimo poder econômico. E se você notar, a grande meretriz, a igreja apóstata, a igreja falsa,
A igreja que vem macaqueando e tentando imitar a noiva, ela sempre vai querer atrair as multidões pela sua aparência, pela sua beleza externa, pelo seu fulgor, pela sua capacidade de influenciar os homens e as nações, pelo seu poderio e pela sua influência econômica. Só um detalhe, você vai ver um grande contraste aqui, você pode já notar no próprio verso 4. Ela aparenta e apresenta um cálice de ouro. O exterior é bonito, é rico, é brilhoso, mas quando você vai examinar o que está dentro desse cálice de ouro, você vai ficar chocado, porque há um contraste entre aparência e realidade, entre o que ela mostra e o que ela é, entre a propaganda que ela faz e aquela que ela tem no seu interior, porque o cálice é de ouro, mas ele está transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. E aqui você encontra então uma quarta característica desta falsa igreja, desta meretriz, é que ela é conhecida não apenas pela sua imitação, pela sua influência mundial, pelo seu poder econômico, mas ela é conhecida também pelo seu poder de sedução. Você pode notar isso no verso 2, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Você encontrou isso aqui no verso 4, que o cálice de ouro está transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. E você encontra isso mais definidamente no verso 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações na terra. Em Roma, havia uma prática que as prostitutas carregavam na fronte, na testa, o seu nome. Elas tinham uma tarjeta na testa, onde elas colocavam o seu nome. A prostituta, a grande meretriz, a grande Babilônia, a religião prostituída, carrega também na sua fronte o seu nome. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações na terra. Ou seja, ela é a mentora, ela é a genetriz, ela é a mãe, ela é quem concebeu no seu ventre todas as outras ideias, religiões, conceitos, heresias, distorções, sincretismo, misticismo, que apartaram os homens de Deus. E de que maneira ela fez isso? Através da sedução. Através da sedução. Se você notar essa figura na Bíblia de abandonar o Deus verdadeiro para adorar outros deuses, para adorar ídolos, para se curvar diante de falsos deuses, a Bíblia coloca isso como prostituição, como fornicação, como adultério espiritual. O que esta religião apóstata está fazendo é exatamente isso. Ela está desviando os olhos da humanidade do Deus verdadeiro, do culto verdadeiro, para um Deus fabricado, para um culto espúrio. E a Bíblia chama isso de prostituição. Agora prestem atenção nesse detalhe importantíssimo. Você vai ler na Bíblia e vai sempre notar que onde houve idolatria, houve imoralidade. A idolatria deságua na imoralidade, porque a teologia determina a ética. A ética é filha da teologia. É por isso que quando Paulo vai escrever aos Romanos, ele diz que a ira de Deus revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. Não diz Paulo que a ira de Deus se revela contra a perversão e a impiedade, mas contra a impiedade e a perversão. Por quê? Porque impiedade é questão teológica, perversão é questão ética. Impiedade é quando o homem abandona Deus, perversão é quando o homem se chafurda no pecado. Esta é a questão aqui. Esta grande meretriz desvia os homens da verdade e conduz os homens à perversão moral. Se vocês notarem, meus irmãos, sempre que abandona-se a verdade, sempre que se abandona a verdade, sempre que os homens abraçam o liberalismo, a heresia, o misticismo, o sincretismo,
o agnosticismo e todos os ismos, isso não é apenas um abandono da verdade, mas o passo seguinte ao abandono da verdade é um mergulho na devassidão moral. É isso que está acontecendo aqui. Mas vamos ver uma outra característica desta meretriz. Esta meretriz tem uma outra característica também, é que ela é conhecida não apenas por causa da sua sedução, mas esta grande meretriz é conhecida também por causa da sua terrível violência. Violência. Vejam vocês o verso 6, por favor. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O que você fica impressionado é que, no versículo 2, o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. E agora você começa a perceber que esse vinho não era vinho, que esse vinho era sangue. O que está acontecendo? Esta falsa igreja tem duas armas extremamente perigosas. Ao mesmo tempo que esta falsa igreja seduz o mundo, ela persegue a igreja. Enquanto as pessoas flertam com ela, paqueram com ela, namoram-na, cortejam-na, ela é sedutora. No momento em que alguém resiste a ela, ela persegue truculentamente e mata. É exatamente a história que você vai encontrar através, por exemplo, do Império Romano, com a sua religião falsa, do culto ao imperador. O culto ao imperador era um culto absolutamente tolerante com todas as religiões. Roma nunca se importou em que seus súditos tivessem qualquer tipo de religião. Havia um panteão para todos os deuses, desde que os súditos se curvassem diante do imperador para chamá-lo de divino, de Deus. Então, a arma de Roma era a sedução. No momento em que os cristãos disseram, nós não nos prostraremos diante de César, só Jesus é o Senhor, então vem a espada, então vem o coliseu, então vem a estaca, então vem a forca, então vem as feras, então vem a morte, então vem o martírio. Não apenas a Roma imperial, a Roma papal também. A Inquisição levou mais de 1 milhão de fiéis à morte truculenta. Onde quer que a falsa doutrina prospera, sempre que a igreja se levantar proclamando a verdade, enfrentará a oposição do mundo, a perseguição do mundo, e a igreja de Deus enfrentará o martírio. Mas, em último lugar, na descrição da meretriz, você vai notar que a meretriz, a falsa igreja, está associada com a besta. Veja o verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e viu a mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Você já sabe que besta é essa. Já estudamos sobre esse assunto, quando expusemos o capítulo 13. Esta besta é a besta que emerge do mar. Esta besta é o anticristo. Esta besta é o homem da iniquidade. Esta besta é um símbolo de todo o poder político que se opõe contra Deus e contra a igreja ao longo dos séculos. Esta besta há de se incorporar num único homem no tempo do fim, chamado o Anticristo, o personagem escatológico que vai se levantar e vai perseguir a igreja, e vai matar os santos, e vai se assentar no trono e no templo como se fosse o próprio Deus, querendo adoração como se fosse o próprio Deus, até que os santos de Deus resisti-lo-ão com a própria morte, preferindo morrer a se dobrarem diante dele, e desta forma o vencerão, porque preferirão morrer em nome de Cristo, do que se tornarem apóstatas, e até que Cristo se manifeste, e o mate com o sopro da sua boca. Mas esta mulher está mancomunada, está conluiada, está associada com este poder político maligno,
que vai se levantar, que se levantou, se levanta e se levantará contra a igreja de Deus. Você vai ver mais tarde, um fato curioso, é que o anticristo, ou o poder político, sempre usou a religião de conveniência para alcançar os seus propósitos. É interessante isso. Lute, estude a história e você verá isso. O poder político sempre usou, de acordo com as suas conveniências, uma religião destituída da verdade. No final, este poder político se voltará contra esta própria religião e a destruirá, conforme nós vamos ver daqui a pouquinho. Pois bem, queridos, dito isto, vamos dar uma olhadinha na segunda descrição desse texto. Já vimos a descrição da meretriz, agora nós vamos ver dos versículos 7 a 17 a descrição da besta. Porque esse texto nos traz duas descrições, da meretriz e da besta. Que besta é esta? Que estamos vendo aqui a partir do verso 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Já falamos que esta besta aqui é o próprio anticristo, aquele que emerge do mar, que recebe o trono de Satanás, o poder e a autoridade de Satanás, aquele que vai carimbar as pessoas com a sua marca, e todos aqueles que não estão com o selo de Deus, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, receberão a marca da besta. Irmãos, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque nós não temos possibilidade de existir alguém neutro nessa história. Só existem duas categorias de pessoas no mundo: as seguidoras do Cordeiro ou as seguidoras do dragão. Aquelas que têm o selo de Deus ou aquelas que têm a marca da besta. Aquelas que vão seguir o anticristo ou aquelas que vão seguir o Senhor Jesus Cristo. Não existe neutralidade nesse campo. Não existe. Agora preste atenção numa coisa: qualquer pessoa ou qualquer igreja que tiver uma prática apenas nomenclatural, apenas de uma profissão de fé nominal, não resistirão às pressões do anticristo e vão seguir o anticristo. Agora, para o nosso descanso e consolo, é preciso afirmar que toda pessoa que tem o selo de Deus, ou seja, que nasceu de novo, que foi regenerado pelo Espírito, que foi selado pelo Espírito, que foi remido pelo sangue de Jesus, jamais alguém que tem o selo de Deus receberá também a marca da besta. Ou seja, não há possibilidade de que alguém que foi remido, selado, comprado pelo sangue de Cristo, venha se tornar um apóstata, venha se perder, venha perecer, venha ir ser condenado ao inferno. É impossível isso. Como é que a Bíblia descreve essa besta? Vamos olhar o versículo 8, por favor. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Todos aqueles que não estão escritos no livro da vida vão perguntar, conforme está lá no capítulo 13, versículo 4, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quem é essa besta? Quem é essa besta? Que era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Se você notar, esta besta, dentro da visão amilenista, e eu concordo com essa vertente, não é apenas uma descrição futurista escatológica. Por quê? Porque, na verdade, quando João escreveu o livro de Apocalipse, ele já estava vendo uma incorporação do anticristo ali em Roma, ali no Império Romano. Todo agente que se opõe à igreja de Deus é uma personificação do anticristo. Se você tiver dúvida, depois você volte a reexaminar o que falamos no capítulo 13. Quando estudamos que o anticristo já está presente, o espírito dele já está agindo, mas que
lá no tempo do fim, então se levantará o anticristo escatológico. O fato de ele já ter existido em personificações de reis, de reinos, não significa que ele não se levantará no tempo do fim como um homem específico. Mas nesse caso aqui, que era, que não é e que se levantará, ele está se referindo certamente a esses impérios que caíram, a esses impérios que já passaram, ao império que é e ao império que virá. Nós vamos entender o que significa isso. Vamos entender o que significa isso. Vai ficar mais claro quando você olhar o verso 9 agora. Então olha aí, por favor. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Vamos entender isso, para que você perceba na explicação do verso 10. Dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Ele está falando aqui algumas coisas que nós temos que entender. Se você notar, ele vai comparar aqui 7 reis. E ele diz que não são 7 reis, são 7 reinos. Você pega primeiro o Egito, depois a Babilônia, e em terceiro o Egito, segundo a Síria, terceiro a Babilônia, quarto a Pérsia, quinto a Grécia. 5 já caíram. Ele diz no verso 10, dos quais 5 caíram. Um existe. Qual que existe? O Império Romano. E o outro ainda não chegou. Que outro é esse? O outro é exatamente o reinado do anticristo escatológico. Ele está definindo que são 7 reis. E ele começa a definir, são 7 montes, são 7 reis. Os 7 montes é uma descrição da própria cidade de Roma, construída sobre 7 colinas. Ao mesmo tempo que ele define que o anticristo é Roma, é o Império Romano, são os imperadores romanos, ele começa a elastecer este entendimento, dizendo que não é apenas um local, que não é apenas um rei, que são reinos, que já foram, que é e que virá. Com isso você percebe claramente que o entendimento do anticristo não pode se limitar apenas ao personagem escatológico. Todo reino que já se levantou em oposição a Deus é uma pré-figura deste poder anticristo. Se você notar, você vai perceber outro dado importantíssimo aí. E logo em seguida você vai ver que ele tem 10 chifres, versículos 12 a 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Esses reis são símbolo de todos os reinos do mundo que darão suporte para o levantamento do anticristo. Essa questão de 1 hora aí é um termo figurado, obviamente, para descrever pouco tempo, porque realmente ele vai ter pouco tempo. O reinado do anticristo vai ser um reinado curto, limitado, tanto em poder quanto em tempo de duração. Agora, o que é impressionante nisso, irmãos, é que esses reis vão se unir ao anticristo. Você perceber a descrição da batalha do Armagedon, que nós não estamos pensando num limite de Israel, simplesmente, é esta batalha final entre as forças opositoras contra Deus, quando elas serão completamente destruídas, eliminadas, e o mundo e o seu sistema entrará em colapso. Este é o Armagedon, mas a descrição é que os reis da terra serão convocados e sob a liderança do anticristo terão então esta batalha final, quando Jesus Cristo aparecerá e os desmantelará, colocando-os e submetendo-os a uma fragorosa derrota. O que nos impressiona é o que está no versículo 16. Olha o versículo 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: por uma razão não explicada, se forma uma espécie de guerra civil na sede do governo da besta. Vocês já leram em vários textos o que Deus fez com os inimigos de Israel? Quando Israel estava diante de uma situação embaraçosa, seus inimigos eram numerosos,
Israel não tinha condições de medir força com força, poder com poder, destreza com destreza. O que Deus fazia? Deus fazia com que os inimigos se confundissem e se autodestruíssem. Eles se levantavam para se devorar uns aos outros. Se você ler a descrição de Ezequiel capítulo 38, que é uma descrição desta batalha do fim, Deus diz que Ele vai levantar os inimigos para que eles se devorem com as suas próprias espadas. Essa é uma figura, é uma linguagem figurada para dizer que Deus vai provocar confusão no reino do mal, para que eles entrem em colapso com as suas próprias mãos. Veja bem que a meretriz cavalgava quem? A besta. A meretriz carregava a besta. A besta estava montada na meretriz, mancomunada com ela, associada com ela. Mas quando a besta, o anticristo, recebe a sua derrota fragorosa, depois que ela é levada a colher uma amarga derrota, então a própria besta se volta contra esse sistema religioso que o alimentou, que alimentou o anticristo para destruí-lo. Por quê? Porque nesse momento nós temos que entender uma coisa: nem toda meretriz é religião satânica declarada. Se o fosse, não seduziria todos os habitantes da terra. O que nós vamos perceber é que enquadra-se dentro desta grande meretriz religiões até mesmo que possam se intitular de cristãs, mas que, consciente ou não, vão estar trabalhando para o favorecimento do anticristo. E no final, diz a Bíblia, que o homem da iniquidade se assentará no santuário e não tolerará qualquer sistema religioso, a não ser aquele que o proclame como Deus. Então, nesse momento, o sistema do mundo entrará em colapso. Se você perceber, nesse momento, os homens entrarão num profundo estado de insatisfação com os prazeres que esta religião prostituída oferece, e vão devorar esta própria meretriz e vão destruí-la. Lembra o que Jesus Cristo disse quando os fariseus acusaram-no de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu? O que Cristo respondeu para eles? Se Satanás estiver dividido, se o reino de Satanás estiver dividido, ele não prevalece. Um reino dividido contra si mesmo não prevalece. O que é tremendo é que a Bíblia diz que o reino das trevas, no fim, vai estar dividido contra si mesmo. Ele vai se autodestruir. Ele vai entrar em colapso pelas suas próprias mãos. Própria besta e os 10 reis que foram alimentados pela grande meretriz, agora se voltam contra ela para lhe devorar. É o colapso do mal. O que é tremendo é olhar o verso 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. Irmãos, que coisa linda isso aqui. Isso prova a soberania de Deus. Nem a grande meretriz, nem o dragão, nem o anticristo, nem o falso profeta, nem os ímpios, com a sua maldade, com a sua prostituição, com a sua violência, escapam da soberania de Deus. Eles precisam cumprir rigorosamente o plano e o projeto de Deus. Ou seja, Deus nunca perdeu o controle. Nunca. Até mesmo o mal está debaixo da agenda, do calendário, da soberania e da jurisdição do Deus Todo-Poderoso. E então eu queria terminar com a última descrição. Nós vimos a descrição da meretriz, vimos a descrição da besta, agora brevemente vamos ver a descrição da vitória de Cristo e da igreja. Versículos 8 e 14. No versículo 8, você lê que a besta, que era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que não é, que era e não é, mas aparecerá. Ele faz uma distinção aqui entre aqueles que estão com os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e aqueles
que estão com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Quem está com o nome escrito no livro da vida não se intimida diante da perseguição da besta, não adora a besta. E somos informados lá no capítulo 13, 7 e 8, que o mundo inteiro vai adorar a besta, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida são os selados de Deus, são os remidos de Deus, e eles são os vitoriosos. Mas no verso 14 é uma expressão belíssima, e você vai notar algumas coisas. Diz aí, pelejarão eles. Eles quem? Os reis, o anticristo, a besta, a meretriz. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Chama a sua atenção para 4 detalhes importantes. Primeiro, a vitória de Cristo é devida ao seu sacrifício. Pelejarão contra o Cordeiro. Essa expressão, quando aparece o Cordeiro, a ênfase é a sua morte sacrificial e redentora. Cristo venceu porque morreu. Cristo desarticulou o inferno com a sua morte. Diz Paulo aos Colossenses que ele triunfou sobre o diabo e as suas hostes na cruz. Louvado seja Deus. Aquilo que o inferno pensava que seria uma vitória dele, foi exatamente a sua derrota fragorosa. A cruz de Cristo. Foi na cruz que Cristo desbaratou o inferno. Foi exatamente no momento em que Jesus Cristo, morrendo, resgata a igreja e tira o seu povo da potestade de Satanás, do império das trevas, do domínio do inferno. É exatamente aí que Jesus Cristo impõe sobre o diabo e suas hostes a mais fragorosa derrota. Ele é o Cordeiro, que foi morto, mas está vivo. A segunda coisa que você nota é que a vitória de Cristo é devida à sua suprema posição. Quem é Ele? Quem é esse vencedor? Ele é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Ele é o Supremo, o Todo-Poderoso. Não são os Césares, não são os reis, não são os poderosos da terra, não será o anticristo, não será o falso profeta. Ele é Jesus, o Senhor absoluto nos céus e na terra, diante de quem todo joelho precisa se dobrar e toda língua precisa proclamar que Ele é o Senhor. Isso é uma coisa fantástica. Precisamos entender que muitas vezes na história, conforme nós lemos no capítulo 11, versículo 7, vai parecer que estas forças anticristãs são mais fortes. 11:7 diz, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. São as duas testemunhas, símbolos da igreja. Como no capítulo 13, nós somos informados também, e você vai perceber isso, lá no capítulo 13, versículo 7, quando diz, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Dá a impressão, tem hora, que o poder do mal é invencível. Quantas vezes a igreja de Deus já passou por vales, por momentos dramáticos, por momentos de aflição, em períodos da história, onde cristãos foram presos, foram torturados, foram massacrados, foram espoliados, foram mortos. Há momento em que parece que a força anticristã é imbatível. O século XX foi o século de maior número de mártires da história da igreja. Irmãos nossos que morreram nas mãos dos nazistas, nos campos de concentração, atrás das cortinas de ferro, atrás das cortinas de bambu, nos países islâmicos e em muitos outros lugares. Mas a vitória é da igreja do Senhor Jesus. Porque o seu Senhor é o Rei dos reis e é o Senhor dos senhores. Terceiro lugar, você vai notar a vitória de Cristo será completa sobre todos os seus inimigos. Vejam vocês, queridos irmãos, que nos versículos 8, deste capítulo 17, versículos de 8 a 11, você vai perceber a derrota da besta, você vê o fim da besta, de 8 a 11. Logo depois, de 12 a 14, você vai ver o fim dos 10 reis. E logo depois, de 15 a 16, você vai ver o fim da grande meretriz. Se este capítulo 17 nos apresentam 3 inimigos, a besta, os 10 reis
E a grande meretriz, este mesmo capítulo já nos apresenta a derrota fragorosa desses 3 inimigos que se levantam. Mas finalmente, você nota que a igreja acompanha a vitória do Cordeiro. Veja aí o versículo 14. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Louvado seja Deus. A igreja é vitoriosa. A igreja é vencedora. Agora preste atenção nisso. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Eu louvo a Deus pelo detalhe do texto. Quem é a igreja? A igreja são os chamados, os eleitos. E alguém poderia bater no peito e dizer: eu sou um chamado, eu sou um eleito, eu sou um vencedor, vivendo uma vida medíocre, mancomunada no pecado, mantendo apenas um religiosismo de fachada e de rótulo. Mas bendito seja Deus, quando fala da igreja vencedora. Diz que ela é a igreja eleita, que ela é a igreja dos chamados, mas diz também que é a igreja dos fiéis. Quem é que são os eleitos? São os fiéis. A única prova que uma pessoa pode dar de que ela é eleita de Deus é se ela é fiel. Os eleitos são fiéis. Os eleitos são aqueles que creem, são aqueles que obedecem, são aqueles que buscam santidade e vida irrepreensível. Aliás, é importante que se diga que a doutrina da eleição é uma doutrina sublime, bíblica, sólida, absolutamente bíblica. Entretanto, em momento nenhum essa doutrina encoraja a devassidão, a vida comprometida com o pecado, com a falta de zelo e de santidade. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. A prova de que somos eleitos é se estamos vivendo em novidade de vida, vivendo em piedade, em santidade, se somos fiéis ao Senhor. E eu pergunto, na aplicação, de que lado você está nessa batalha? Você não pode deixar para decidir isso no final. Ou você é um seguidor do Cordeiro, ou você é um seguidor do dragão. Ou você é noiva, ou você faz parte desta grande meretriz. Ou você tem o selo de Deus, ou você tem a marca da besta. Não há como ficar em cima do muro, não há como ficar em campo neutro. Quem não é por mim, disse Jesus, é contra mim. Quem comigo não ajunta, disse Jesus, espalha. Irmãos, este estudo do Apocalipse é um estudo absolutamente confrontador para o nosso coração. De que lado nós estamos? Que Deus nos ajude a entender a necessidade urgente de fazermos parte desta agremiação, desta família do Cordeiro, que vence com o Cordeiro, que está com o Cordeiro e que vai reinar com o Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor.